Mas ser empreendedor é isso, né? Tipo, correr risco, né? Sim. Calculado, claro, né? Sim, não, você não vem atrás de qualquer jeito. Isso ali, achando que é mil maravilhas. Né? Tanto que quando eu falei que eu entrei, eu tinha agido tudo, as coisas, eu tinha tudo, mas só que eu tinha um principal, que era cliente. Aí, ó, você já não tava... Você começou do zero. Eu não comecei do zero. Não, eu comecei do zero lá atrás, mas até eu chegar aqui, a barbearia de hoje, eu não comecei do zero. Então foi um risco calculado. Foi um risco calculado. Tanto que quando eu fui falar pra minha esposa, eu falei pra ela, se não tiver ninguém lá pra pagar as contas, pelo menos as contas eu consigo pagar. Eu consigo trabalhar sozinho. Pelo menos as contas eu consigo pagar, mas do que eu não sei. Mas eu fico empreendedor, as contas você pagar, vai sobrar, não sei. Não sabe o dia de amanhã, é difícil pro empreendedor, né? E hoje, o que você, assim, hoje, tua situação hoje, espiritual, financeira, a barbearia, como que tá? Cara, eu vou te falar a verdade, hoje eu me sinto na melhor fase da minha vida. Porque igual eu falei, da minha área, tipo assim, se a gente for pegar, eu no empreendedorismo, graças a Deus eu tive sucesso no empreendedorismo, mas só que ainda existia um vazio no meu coração. Você entendeu? Às vezes eu estava correndo atrás de dinheiro, tinha tudo, mas no final, já viu quando você fala assim, mas parece que eu não tenho nada. Sabe? Você tem família, você tem tudo, mas fica um vazio. Até eu descobri uma coisa, que naquela frase que eu falei lá atrás, ela tinha um sentido. Que quanto mais eu correr atrás do dinheiro, menos o dinheiro ia vir. Eu fui entender essa frase depois de 3 anos que eu tinha escutado ela. Pois eu ouvi que eu tinha que correr atrás de Deus. Aí depois o dinheiro e tudo na minha vida ia vir sozinho. Com consequência. Exatamente. Aí entra uma outra fase da minha vida. Porque aí já entra até um testemunho da minha vida. Que quando eu fui, depois que eu já estava aqui na barbearia, depois que passou aquela situação toda da pandemia, que eu falei para vocês, que eu tive que pegar um empréstimo em cima do empréstimo, e aquilo foi virando uma bola de neve. Uma bola de neve, e eu, praticamente, eu achava que eu tinha Deus. Porque eu rezava, eu fazia isso, fazia aquilo, eu estava tranquilo ali, mas só que um dia eu fui acordar para minha vida, eu tive que acordar, mas eu fui acordar forçado, porque aquela vez eu falei que eu estava no poço, depois eu desci nele de novo, mas só que esse poço, igual você falou, às vezes a gente não está no fundo do poço. Ali na boca dele, mas... Tá na boca dele, mas só que nesse segundo, realmente, eu vi o poço. Você acha que o poço, esse segundo poço que você estava, que é o espiritual, ele é mais profundo que os outros poços tudo? Sim, porque ele ia me matar. Ele ia me matar, porque eu ia suicidar. Eu tava decidido a suicidar no dia. Mas aí eu fui, peguei, levei a minha filha na escola, levei minha esposa no trabalho, tava indo embora. Isso aí no dia 31 de agosto, que era no dia do meu aniversário. Aí eu tava indo embora. Aí veio uma coisa na minha cabeça, não vai pra casa, não. Eu falei, gente, eu não vou pra casa, eu vou pra onde? Aí veio na minha cabeça, vai pra igreja. Eu falei, mas eu vou pra igreja fazer o quê? Faz quanto tempo que eu tô rezando? E Deus não me fala nada. Eu tô do mesmo jeito, eu não tinha saída mais. Eu não sabia o que eu ia fazer mais, velho. Tipo, você já viu quando você tá chutando balde mesmo? Tipo, você não tem nada pra dar certo mais, não. E já deu tudo errado. Porque todas as alternativas que eu tinha pra buscar, eu já busquei. Então não tem como dar certo. Aí, eu tinha ido num curso uns dias antes. Até no curso, até pra ver se eu dava uma revigorada nessa depressão, nessa ansiedade. E nesse curso tinha um cara falando lá em cima, ele, tipo assim, era curso de barbearia, porém esse cara fez tipo uma pregação lá. Sim. Falando de Deus. E eu ficava assim, gente, mas cara, qual que é esse Deus que esse cara tanto fala? Eu não conheço esse Deus, velho. Eu ficava com aquilo, eu falei, mas quem que é esse Deus? Beleza, aí no que eu fui pra casa, troquei de roupa e fui pra igreja, desci pra igreja. Sentei na igreja não, mas eu sentei na igreja com um propósito. Eu não sairia dali se eu não tivesse resposta. Eu entrei lá, tipo, destinado. Ou esse que é, tipo, é o último lugar que eu vou procurar.
que não tem mais outro. A última cartada. A última cartada vai ser aqui. No que eu cheguei, eu ajoelhei e comecei a rezar. Do nada eu sentei dentro da igreja. No que eu sentei dentro da igreja, eu comecei a escutar uma voz no meu ouvido. Mas essa voz, ela veio para me falar, não que eu tava... Tipo assim, o que eu tinha que fazer para resolver minha situação, não. Ela veio para me falar tudo que eu estava fazendo de errado na minha vida. Porque eu passava por um momento, Alan, que eu tinha vícios de droga. Porque eu fiquei 15 anos com vício, Alan. Fiquei 15 anos com vício na minha vida. Eu corria atrás de dinheiro, mas só que o vício ainda continuava ali. A minha família, Alan, estava acabando, cara. William, minha esposa, falou que ela ia largar de mim. Não tinha mais saída, sabe? Você já viu quando você tá... Tipo assim, você não tem pra onde correr. Mas só que naquele momento, Deus começou a me mostrar que eu estava errado, porque eu ainda não enxergava que eu era o errado da história. Porque eu começava a culpar as pessoas. Porque eu passei por vários lugares e eu achava que pessoas de fora estavam fazendo alguma coisa pra mim, que estavam prejudicando a minha vida. Eu achava isso, mas até Deus colocar na minha cabeça que o único que fazia mal pra mim era eu. Mas só que naquele momento, Alan, eu tinha uma dívida. E eu achava que eu não conseguiria sair dela. Porém, Deus, em uma palavra, Ele conseguiu resolver o meu problema. Ali dentro daquela igreja. Aí eu cheguei, eu saí dali, fui pra casa, fui conversar com a minha esposa e falei pra ela, Deus conversou comigo. Ela falou, por quê? Comecei a falar pra ela. Ela falou, realmente Deus conversou com você. Porque era tudo que você estava precisando escutar e você não queria ir. Eu falei, então eu vou mudar. Só que aí, naquele momento, Deus mandou fazer uma coisa para resolver minha dívida. Só que aquilo que eu precisava fazer para resolver minha dívida era uma coisa que para nós homens é difícil, que é reverter uma mentira. Dá o braço a torcer. Dá o braço a torcer de uma mentira que você tinha contado. E a Dani falou, se Deus te falou, você vai lá e vai fazer. Eu peguei e falei, não, então tá, vou dar o braço a torcer, vou fazer o que Deus falou. Com muita dificuldade eu fui e fiz o que Deus falou. Eu precisei só de uma coisa para resolver meus problemas. A verdade. Eu precisei só falar a verdade. E naquele momento que eu falei aquela verdade, fez isso aqui, ó. Abriu as portas para mim novamente. Eu tirei uma venda do meu olho que eu não estava enxergando um palmo na minha frente. Aí eu tirei aquela venda. Mas aí naquele momento ali, que tudo começou a se resolver, minha esposa falou assim, vamos na igreja? Porque fazia muito tempo que eu não ia na igreja. Sim. Falei, vamos pra missa. Porque eu cheguei na missa, eu ainda procurava resposta. Além de tudo que Deus já tinha feito comigo. Eu falei, gente, mas será que é Deus ou foi coisa da minha cabeça? Aí, no que eu cheguei na missa, o padre começou a falar. Na hora que, do nada, ele virou uma chave. E ele começou a falar com ponto e vírgula que Deus tinha me falado naquele dia que estava eu sozinho. Aí naquela hora que ele começou a falar, eu comecei a chorar. Até minha esposa olhava pra mim, tipo assim, meio assustada, sem entender, porque ela já sabia tudo que estava acontecendo. Eu já tinha contado tudo pra ela. E ela começou a escutar aquilo também. Ela viu que aquilo era pra mim. Era pra mim. Aí naquele momento, aí depois ele falou até assim, ó. Na outra missa que eu fui, ele falou até assim, ó. Um dia vai ter um menino sentado aí, ó, precisando escutar as minhas palavras. E se eu não falar a palavra pra ele, Deus vai cobrar de mim. E eu me senti como aquele menino que precisava escutar aquelas palavras. E Deus usou o padre para confirmar para mim que ele tinha falado comigo e eu tinha que fazer uma coisa, a minha conversão. Mas só que, Alan, que quando você vai fazer a tua conversão, a conversão custa. Porque tudo na vida tem preço. E para você fazer a tua conversão, o preço é a renúncia. O preço é a renúncia. Vocês sabem disso, que a renúncia é difícil. Ela é dolorida, né? Primeiro, como que você renuncia quando você tem muitos vícios? Você tem que renunciar a tudo. Porém, eu estava naquela. Eu falei, não, eu vou renunciando devagar. Vou renunciar uma coisa aqui, outra ali. Mas aí eu fui renunciando. Renunciei a bebida, renunciei a droga, que eram os pilares, os principais, os pioneiros. Cabeceira. Porém, eu achava que esses eram os principais.
Mas só que uma coisa eu não queria renunciar, que eram minhas amizades. E Deus mandou renunciar a todas.